Olá, meus queridos colegas amigos, uma boa noite para você e uma saudação do Criador do céu e da terra para meus irmãos. Irmãos, hoje queria falar a respeito das coisas que aconteceram no Novo Testamento e no Velho. Hoje, querido, hoje eu queria falar de uma coisa muito interessante para você, querido. Eu vou revelar algumas coisas que eu quero que você leia a Bíblia e relê, entendeu? Para você entender que eu já li e já reli de novo, já não sei quantas vezes. Se você quiser olhar e observar nessa Bíblia que os padres fizeram para os pastores, e hoje eles estão como rabino, entendeu? Eles tomaram o quê? Eles tomaram a cadeira de Moisés. A daquele que toma a cadeira de Moisés, querido colega amigo. A daquele, viu? Que toma. Meu querido, meu colega, meu amigo, eu já quero te falar logo que eu não vou citar nem versículo e nem capítulo. Por quê? Porque se você quiser ler sua Bíblia pagonizada, você vai ver. O que eu estou falando é verdade. Que eu já li não sei quantas vezes. Mas se você quiser ler no livro de Provérbios, você vai ver aí. No capítulo 8, no versículo 8, aí esses versículos aí, você vai ver que esse próprio Salomão, querido, ele disse lá que estava, né, no princípio com o Pai, Criador do céu e da terra, mentindo. E ele chega a dizer tanta asneira, que é tanta coisa, mas tanta coisa, que ele disse que a sabedoria era dele. Ele falou tanta coisa, querido, aí. Ele disse que estava no princípio, por quê? Porque ele disse que estava com a sabedoria do Criador do céu e da terra, mentindo. Mas que mentira, querido. Salomão, ele disse que a verdadeira justiça era aquela que estava com ele. Mas é mentira, que justiça fraca do trem é esse que não salvou a vida dele, para ele não ir para o inferno. Por quê? Porque segundo a Bíblia, ele adorou outros tipos de coisas que não era o Criador do céu e da terra. Você vai ver na história todinha. E ele chega, querido, a blasfemar o Criador, dizendo que estava lá no princípio com o Criador do céu e da terra. Ele chega a falar tanta asneira, querido, que, sinceramente, querido, eu acredito assim. O Pai realmente deu a sabedoria a ele, mas ele não soube usar. Ele disse assim: há um tempo para tudo. Ele disse que há um tempo de chorar, há um tempo de não sei de quê, há um tempo de não sei de lá. Mas, querido colega, ele está mentindo, querido. Eu já te falei já nos meus vídeos que ele está mentindo. Ninguém tem tempo aqui não. Quem tem o tempo é o Pai. Ele está mentindo que quem tem tempo é relógio. E relógio tem os segundos, tem a hora, entendeu? Você tem que entender isso, querido colega amigo. Outra também. Vou te falar uma. Vou te dizer uma. Salomão, ele era humilde, sim. Ele era humilde porque o pai gostava de pessoas humildes. Mas lembre-se que até o macumbeiro, querido, ele é humilde. As maiores pessoas que faz coisas desse mundo aí para dizer que fez, querendo ser humilde, querido, você pensa que essas pessoas vão herdar o reino do Criador do céu e da terra? Você está enganado, querido. Quem faz mais isso são os pastores que bebem do vinho, que se acha preparado da ira do Todo-Poderoso. Entendeu? Eles se acham preparados. E aí, eles vão herdar o reino do Criador? Eles não vão herdar, querido. Por quê? Porque em Apocalipse fala que desde a fundação do século, né? Desde a fundação do século, que o que foi que aconteceu? Que não herdaram o reino do Criador do céu e da terra. Por quê? Por conta da justiça que veio, que era a luz, né? Dos homens veio,
que era o perfeito juízo, veio e eles rejeitaram e mataram. E não se lembre que ele era o lagarto da ira do Todo-Poderoso, entendeu? E que estava montado em cima do cavalo, né? E que ninguém sabe o nome dele, senão ele mesmo. Aí você vem com essa teoria aí que é Jesus, Yeshua, ou outro nome qualquer. Você está mentindo, querido colega amigo. Vou te dizer uma. Essa história dos 5 peixinhos, né? E os 3 pão ou 5 pão, sei lá. É uma história muito mal contada, querido. Por quê? Eu vou te falar por quê. Porque o mesmo barquinho, esse barquinho está em todo canto. Se você for olhar, observar, você vai ver. O barquinho de Jesus está em todo canto. O mesmo barquinho que estava lá nos 5 peixinhos, né? Que multiplicou, né? Os pãozinhos e os peixinhos, né? Não? E fala aí também, né? Eles não falam, né? Então, o barquinho está lá, aquele mesmo barquinho que quando as pessoas pegou, lançou sua rede, entendeu? E saiu cheia de peixe, entendeu? Cheia de peixe, por quê? Por que saiu cheia de peixe? Por quê? Por que saiu cheio de peixe? Porque alimentou os 5 o quê? As 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, que se fala aí na sua Bíblia pagonizada, que os padres, ele fez e separou, entendeu? E eu estou te mostrando, se você quiser olhar aí, e também não vi milagre não, porque tem umas passagens que diz que ele fez milagre, aquelas pessoas. Ele fez ou não fez? Que eu saiba, no livro todinho eu não encontrei não que ele fez milagre não. Diz que ele fez uma multiplicação. Mas lembre-se que o mesmo barquinho que saiu, né? Que ele lançou a rede lá, que chega saiu pesada, não tem? Tava lá, entendeu? E a casinha da praia também, né? Existe uma casinha da praia aí que tá aí na mídia, aí rolou aí um tempo aí, vocês não deram fé, né? Então, o barquinho também está lá. Esse barquinho, querido, está em todo canto, né? É o barquinho de Jesus. Jesus Cristo. Cristo. Só se for Cristo de galo mesmo. Meu querido, meu colega, meu amigo. O que você tem que entender, querido, meu colega, é que o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele não precisa dessas igrejas para você ser salvo. Não, ele diz assim, venha hoje para a minha igreja, que hoje você vai receber uma cura. Mas que cura? Venha hoje para a minha igreja, que você vai receber sua bênção. Mas que bênção? Isso é tudo mentira, querido, tudo mentira. Eles não têm nada, mais nada, querido. Eles não têm bênção, eles não têm nada. Eles só têm, sabe o quê? Ilusão para te dar, querido. Eles têm, sabe o quê? Eles têm, sabe o quê, querido? Eles têm, sabe o quê? Eles têm a decepção que quando você morrer, querido, você vai ser lançado no fogo do inferno, se você não ouvir essas palavras. Por quê? Porque nem Jesus, vou te dizer, nem Jesus, nem Yeshua, nem não sei de quê, nem não sei de lá, vai salvar a tua vida, querido. Por quê? Porque eu sei que só existe só meu Pai, Criador do céu e da terra, que te salva, querido. O Messias, querido, que nem te falar aí, ele, querido, e o pessoal diz que ele era o Salvador. Eu não sei, e nós não devemos crer, querido, em Messias nenhum. Talvez o Messias pode ser Satanás, querido. Por quê? Porque ele disse também, ele disse que naquele dia muitas pessoas iam fazer milagre no nome dele, mas ele disse também que muitas pessoas iam para o inferno por conta disso. Por quê? Porque ele falou lá, querido, que as pessoas que expulsaram demônio, né? Que pessoas que fizeram tal e tal coisa, cura ou milagre, né? Ele disse assim, afastai de mim, maldito, para o fogo que está preparado, né? Com seus anjos, entendeu? Ele diz isso aí lá. Entendeu? E vai separar um para a esquerda e outro para a direita. Então, e os anjos, queridos, os anjos são esses pastores, quando fala lá. Os anjos são esses padres,
esses políticos, tudo que não presta, querido. O que eu tenho para te dizer, o que eu tenho para te falar, querido, é que eles não têm nada e ficam oferecendo. Eles são pobres e nu, querido. Por quê? Porque lá no livro de Judas diz que esses pastores são estrela anti-errante, brilhante, né? Que não levam você ao céu. Não se esqueça que eles tomaram do vinho da prostituição, que é da igreja católica, e essas outras igrejas que saíram dentro dela. Então, você tem que entender isso. Eu estou enviando esse vídeo, querido. Esse vai ser meu último vídeo desse ano. Espero te revelar mais no outro ano. E digo a você, querido, para você ser salvo, não precisa você aceitar Jesus, que nele diz aí, não, isso tudo é mentira. Eles te enganaram dizendo desse jeito assim, você só vai para o céu se você aceitar Jesus, mas é mentira, querido. Ninguém pode dar salvação a ninguém não, querido. A vida, ela vem de graça, e a salvação também. A salvação, querido, é a tua justiça, querido. Se tu for fiel diante do Criador do céu e da terra, tu serás salvo. O que é importante de tua vida, querido, sabe o que é, querido? É tu vigiar para o mal não entrar. Querido, nós sabemos que quando você querido, você tem uma casa, você tem uma esposa, você tem um filho, você tem que vigiar, você tem que preparar aquela casa, né? Aquela casa você tem que colocar cerca elétrica, você tem que, se for num lugar assim, muito... Como é que se diz? É muito perigoso. Você tem que colocar câmera, você tem que fazer todo tipo de segurança. Você tem que fazer, por quê? Porque o ladrão, ele o quê? Ele olha para essas coisas e ele tem medo. Apesar que tem ladrão de todo jeito. Tem ladrão que rouba até o banco, né? Então, isso aí é o ladrão que quando vai para roubar, ele vai ou para matar ou para roubar. Uma das coisas ele vai ou para morrer também, né? Pois eu quero te dizer que a mesma coisa, a mesma segurança que tem num banco ou numa casa, querido, é a nossa semelhança em vida espiritual, querido colega amigo. Você tem que entender isso, querido. É que você tem que se vigiar 24 horas para esse tempo, maldito tempo, né? Que Salomão disse. Esse tempo, querido. Tempo, querido. Não existe tempo, querido. O tempo quem fez foi o homem. Existe algum tempo para o Criador do céu e da terra, querido? Todo dia é o mesmo dia. Tem dia aí de viado, né? De homossexuais. Tem dia de pai, dia de mãe, mentindo que só existe um dia só. Existe, querido, o dia, querido, não existe, querido, o quê? Existe o presente, querido, o presente, o passado e o futuro, entendeu? Para o Criador do céu e da terra, você está aqui por um determinado o quê? Determinado tempo que o Salomão não soube responder. Ele disse que é um tempo de chorar, um tempo de não sei de quê, um tempo de ir lá. Não, querido, não é um tempo de sair, não. O tempo que ele falou é esse tempo que nós temos, entendeu? O tempo é esse tempo que você tem que prestar toda a reverência ao Criador do céu e da terra. Mas os homens fizeram o quê? Pegaram esse tempo, só existe o tempo do relógio que eu te falei. Então, e aliás, nem relógio existe, porque lá no céu não existe esse negócio, né? E eu sei que só existe um tempo infinito, não um tempo que não é infinito, querido colega amigo. Então, querido, o que eu tenho para te falar, para te dizer, que esse tempo das pessoas que roubam, matam, se destroem, essas pessoas vão ser tudo lançadas no fogo do inferno, querido. Por quê? Porque eles são filhos das trevas. E eles são filhos das trevas e vão para as trevas. Entendeu? Eu quero para te dizer, querido colega amigo, que eles botaram todo tipo de tempo aí. E todo tipo de data. Entendeu? Tem data, tanto tipo de data, né? De data aí. Data de dia dos viados, né? Dia de não sei de quê, dia de não sei de lá. Dia do evangélico, né? Eita! Eles fizeram aí, é igual aquela história lá do Velho Testamento, que diz que
o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, fez o planeta, né? Ou seja, a terra em 6 dias e descansou no 7º, mentindo. Mas que mentira, querido, que o dia para o pai, o pai não conta. Um dia, não se lembra que um dia como 1000 anos? Então, e aí? E ele demorou 1000 anos para fazer? Entre contradições, querido. Essa Bíblia, querido, foi os padres que fizeram, entendeu? Essa Bíblia, querido, foi o inimigo que fez, entendeu? E as pessoas pensam que ela tem alguma coisa para subir para o céu, mas não tem. O que eu tenho para te dizer, querido, o que eu tenho para te falar, é que o Pai, Criador do céu e da terra, está te dando uma oportunidade. Aqui tem vários tipos de chave. Chave, querido, a chave da salvação, viu? Não é pastor, não é presbítero, não é diácono, não é etc não, querido. Esqueça isso. A chave, querido, que eles te enganaram, não é isso não. O que você tem que entender, o que você tem que acreditar é que a chave existe mesmo. Existe mesmo. Só que eles botaram que o pastor era o quê? Eles botaram que o pastor, o padre, ou etc, né? Outras religiões, né? Eles botaram a salvação como eles dando a salvação. Ou seja, como ele diz assim, aceite o Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Quem falou isso aí, eles disseram que foi Paulo e Shaul, né? Que é Shaul, né? Eles dizem aí. Mas eu quero te dizer, querido, que olha como entra em contradições esse versículo que eu te falei aí. Ele disse, será salvo tu e tua casa. Meu amigo, que mentira, querido. Na sua casa, querido, tem todo tipo de pessoa que não presta. Começando por seus irmãos. Às vezes você pensa que seu irmão, você tá ali com ele 24 horas ali. E na hora que você mais precisa dele, ele vai e não te ajuda, querido. Aí tem outros irmãos que dá para roubar, dá para matar, dá para destruir tudo. Não é isso? Não é isso que acontece? É isso sim, querido. E aí Paulo vai e fala aquela coisa lá. E as igrejas, eles têm como título não pregar isso. Por quê? Porque essa Bíblia foi uma Bíblia que foi os padres que escreveram, querido colega amigo. Querido colega amigo, o que você tem que tentar e ver e analisar é que o Pai disse que a gente tinha que dar em dobro, querido, nossos ensinos. Ele disse que a gente não tinha que beber mais do vinho, mas da porção. Você não está entendendo, não? Então, se você não está entendendo, agora só que as pessoas dizem aí, sai dela, povo meu, né? Mas só que esse negócio sai dela, povo meu, ele não falou com o novo evangelho. Você tem que entender. Aí está dizendo aí que o Pai viu umas pessoas com o nome dele, viu? Não foi evangélico não, o nome dele. O evangélico, quem botou, foi quem? Foi os padres. Não se esqueça que essa Bíblia está toda cheia de evangélico. O evangélico de Marcos, o evangélico de João, o evangélico não sei de quê, o evangélico não sei de lá. Mas eu te digo, o evangélico salva, o evangélico não salva ninguém. Quem salva, quem é? Criador do céu e da terra, que é meu pai e que é teu pai. Ele é, querido, tudo para ti, se tu acreditar, se tu confiar e crer. Querido colega amigo, você tem que entender, querido colega amigo, que o Criador do céu e da terra abriu uma porta para ti, querido. Quem é essa porta? Porta, querido, é você conhecer o caminho certo que você deve ir. Sabe qual é? Criador do céu e da terra. Tem muita gente que pensa que essa palavra Criador do céu e da terra, o Pai, é adjetivo, né? Ou é uma palavra. Mas adjetivo, querido, é criado. Pode ser qualquer palavra. Ela está no verbo, ela está no presente. Aí eu te procuro e te digo. E te afirmo. Qual é o idioma que uma pessoa não pode aprender nesse mundo?
Aí como a ciência é? A ciência pegou e botou esse nominho aí para te confundir. Por quê? Porque e ao mesmo tempo eles falam, né, que essa palavra, é uma palavra, né? Ela como tem só uma palavra, ou seja, ela é reconhecida em todo canto, entendeu? Não é porque ela foi transliterada para outro país, não. É porque a outra pessoa aprendeu a falar aquela palavra, entendeu? Não é porque ela não é um adjetivo, ou seja, ela não é uma palavra que é o quê? Querido colega amigo, o que é que você entende? Ela não é uma palavra própria, né? A palavra própria ela não pode ser mudada. Isso não quer dizer isso não, querido. Isso aí foi a ciência que botou. O que eu tenho para te dizer é que a ciência, ela mexe em tudo. Em tudo, querido, aí, para te enganar. Ela te disse, querido, que o Criador do céu e da terra e o Pai era adjetivo, entendeu? Ela disse que não era uma palavra única. Mas eu quero te dizer, querido, quem falou isso foi quem estava montado em cima do cavalo, né? E só ele que sabe o nome dele. Então, ele falou isso no capítulo de Mateus, capítulo 23, e o 8 e 9, né? Ele falou aí, que naquele outro vídeo que eu tinha passado para você, deu um sermão bem grande ao povo de Israel por conta dessa palavra do Pai. Aí só falta você dizer que o Pai é adjetivo. Não, querido, Pai não. Pai não, querido. Pai, Criador, todas essas palavras que vocês pronunciam como não nome próprio, é porque esse nome próprio ela é reconhecida em outros idiomas. Entendeu? Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Qualquer uma pessoa ela pode aprender um idioma de qualquer um outro país, querido. Então, essa teoria de dizer que porque o nome do Pai não é um nome próprio, mas, querido colega, quem é que não lembra do seu Criador? Quem é que não lembra? Então, essa palavra, ela é própria, ela não é adjetivo. Quem botou adjetivo foi quem? Foi as pessoas que não estudaram, entendeu? Por quê? Porque se lá no Japão, lá eles chamam pai ou mamãe. Aí essa palavra é adjetivo? Não, essa palavra não é adjetivo. Por quê? Porque é uma palavra única. E todas as palavras são adjetivos, porque elas estão presente e passado. Ou seja, eu vou te explicar o que é adjetivo. Não existe essa palavra. Não existe. Isso aí foi o homem que botou para te enganar, querido colega amigo. Eu tenho para te dizer isso. É tanto que quando você vai pesquisar o nome, você vai ver que ela é passado e presente. Então, todos os nomes, querido, está no passado e está no presente. Eu vou te dizer só uma só. Se eu estou aqui caminhando aqui, entendeu? O que eu caminhei, ficou. Entendeu? O que eu fiz, ele ficou e ao mesmo tempo o que foi que aconteceu? Ficou passado. E eu estou fazendo o presente acontecer. Mesma coisa é a palavra, querido. Qualquer uma pessoa ela pode caminhar lá, entendeu? Pode beber um copo d'água, pode fazer outra coisa, entendeu? Daqui a pouco eles vão dizer que os animais têm adjetivos, entendeu? Faz adjetivos. Por quê? Porque, querido, que você tem que entender, querido, que só existe um ser supremo, um ser presente, um ser onisciente. Quem é? O Pai, Criador do céu e da terra, que é o Criador de tudo, querido. Querido colega amigo, esse vídeo está terminando, esse vídeo é o último desse ano. Já quero te dizer, irmão, irmã, fique firme, vigile 24 horas, se for às 24 horas, vigile, se for, entendeu? O que você pensar, querido, em tua vida, querido, vigile, para o mal não entrar. Tem muitas pessoas que... Tem umas passagens bem interessantes que diz aí, na sua Bíblia pagonizada, que diz assim, bem-aventurado é aqueles que não andam na roda dos escarnecedores, e não se detém, né?
nos caminhos, não sei o que tem mais lá, né? Isso aí, querido colega amigo. Quando ele falou essa palavra, querido, é porque ele não quer que você fique igual um ímpio, não. Entendeu? Faça as coisas igual o ímpio, não. Entendeu? Mas você tem que estar junto com o ímpio para falar que o Todo-Poderoso, entendeu? Quer salvar ele. Então, ele não entra em contradições. Então, você tem que estar com os ímpios. Você não pode fazer as coisas que ele faz. Entendeu? Aquelas músicas velhas diabólicas e todo tipo de coisa sem futuro que eles fazem. O que você tem que pensar, querido, e de fazer é só a obra do Pai, nada mais. Querido, eu já quero dizer tchau para vocês, que o Todo-Poderoso te dê um ano de sabedoria, um ano de inteligência do Criador do céu e do Pai. Que o Pai te dê, querido, muita inteligência mesmo, porque Satanás está aqui com seus anjos, querido, enganando a população. Muitas pessoas falam pensam que o anjo é simbólico. O anjo, querido, quando fala anjo, é aquelas pessoas que praticam mal, viu? Então, você não deve acreditar naquelas pessoas que é esse espírito enganador, né? Espírito de bruxa, espírito de Satanás, essas religiões, entendeu? Você não tem que confiar neles. Aqui em Araripina, querido colega amigo, já tem. É uma cidadinha pequena, já tem reconhecimento de face. E algumas empresas já aqui em Araripina. Então, para você ver como a tecnologia está avançada, e daqui a pouco eles vão querer que você use o nanochipinho lá, entendeu? Que eles estão programados, querido. Eu te falei já, eles estão programados igual um relógio para fazer esse apocalipse acontecer. Esse apocalipse tem que acontecer de um jeito ou do outro. Eles querem que aconteça. Mas, querido colega amigo, não é como eles querem. Eles têm que entender que essa Bíblia foi os padres que fizeram e o Pai não vai usar ela. Tenho certeza e convicção do que eu estou falando é verdade. O Pai mandou seus filhos, estão aqui para pregar a boa nova. Qual é a boa nova? A boa nova é essa, Criador do céu e da terra. E eu já quero te dizer, querido, que tu já és bem-aventurado por ouvir a palavra do Criador do céu e da terra. Querido, toda pessoa pode ser chave. Ninguém é maior do que ninguém aqui. Quem falou foi quem? Quem estava montado em cima do cavalo, que só ele é quem sabe o nome dele. Não se esqueça sempre disso, querido. Porque se você botar Jesus e daqui a pouco tem outro nome. Querido colega meu, o que você tem que entender, querido, que essa chave, ela é a da salvação. Entendeu? Qualquer uma pessoa, ela pode proclamar uma salvação para outra pessoa. Não é um padre, não é um pastor, não é um rabino que vai ter a salvação para aquela outra pessoa, não, querido. Esqueça isso. Eles fizeram para fazer o quê? Para roubar tua consciência e teu dinheiro. Às vezes você fica trabalhando aí igual um relógio, entendeu? Para esses homens diabólicos que não sabem que a melhor coisa que tem na vida do homem é trabalhar para o Criador do céu e da terra. Por quê? Fazer as obras dele, querido. Ser justinho, querido colega amigo. E fazer o que o Pai manda. Você tem que entender que esse nome, Criador do céu e da terra, esse nome é o nome mais velho que existe na face da terra, como eu tinha falado nos outros vídeos. Ele é o nome, querido, que tem todas as literatura, querido. Até nos livros de ciência, querido, tem. É o Criador, querido. Ele chama mãe, né? Mas tem mãe, pai. Não existe palavra de mãe. Aqui todos são criador. A mulher não procriou, então ela é criatura e criador. Você tem que entender isso, querido colega amigo. Nós somos um só para o Criador do céu e da terra. Por quê? Porque você, quando proclama esse nome, muitas coisas acontecem com você. Por quê?
Porque é só um espírito só, querido, que o Pai atua. Não é vários tipos de espírito imundo que nem essa mídia maldita prega, não, querido colega. Você tem que entender. É isso. Então, querido, já está dando meia hora já. Eu já vou encerrar. Eu vou te dizer já, querido, que eu estou aqui para ser usado para o Pai. A qualquer momento, Ele pode me usar, querido. E pode usar qualquer um que esteja na vontade do Criador do céu e da terra. Não te esqueça, porque Ele vai usar os seus servos aqui. Entendeu? Eles vão julgar a grande Babilônia, querido colega amigo. O que você tem que entender é que esse povo que está falando, o Criador do céu e da terra, elas não vão ser submissas a nenhum tipo de chantagem, a essa lei. Qualquer tipo de lei que existe aqui na face da terra, não. Eles não vão. Se eles for confrontados, eles não temem, entendeu? Eles não temem sobre isso, não. Pode vir o que vier, querido. Ele está com o Criador do céu e da terra, querido. Agora eles não estão com esses títulos, velho, diabólico. O que você tem que entender, querido, que o Pai começou a fazer sua obra desde o início. Só que você tem que entender que Ele já está aqui com sua justiça. Entendeu, meus queridos colegas amigos? Então, querido, tchau. Que o poderoso Criador do céu e da terra, minha irmã, meu irmão, esteja contigo para sempre, querido. Ele é o Criador. Ele é o teu Pai. Ele é tudo pra ti. Ele é tudo fez pra ti. Tudo fez pra mim. Ele é a tua água viva para todos. Lembre-se que só existe um Criador do céu e da terra, que é seu Pai. Esse é o verdadeiro nome, querido. Teu Pai, Criador do céu e da terra, querido.